No último debate entre Eduardo Bolsonaro e Tabata Amaral, tivemos um confronto de ideias sobre a vitória de Trump nos Estados Unidos e as possíveis inspirações para o Brasil. Como de costume, Eduardo Bolsonaro chegou muito bem preparado, trazendo argumentos sobre o que o Trump planeja fazer pelo bem dos Estados Unidos, com algumas ideias que ele acredita que poderiam ser aplicadas no Brasil, caso Bolsonaro volte à presidência. Já Tabata Amaral, como sempre, defendeu a visão de que a esquerda é a melhor solução, mas a gente sabe como isso termina, né? Eduardo acabou passando por cima dela. Parece que a única reação da Tabata foi tentar desqualificar o outro lado, mas o público percebe quando a estratégia é só essa. Fica claro o desespero, parece que estão sem saída para lidar com essa nova onda de mudanças. Então, antes de conferir todos os detalhes do debate, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nada do que rola por aqui e vamos ver. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Bolsonaro, que fatores levaram Trump à vitória? Basília, boa noite, deputada. Eu acredito que os principais fatores foram o foco na questão interna norte-americana, né? Ele está vendo o americano comum, né, da classe média, que é a maior parte da fatia aqui do eleitorado americano, ele está preocupado com a questão da inflação, né, que vem subindo muito, e o americano não é acostumado com essa questão da inflação. Então ele compara, por exemplo, como é que estava a vida durante o governo Trump e como é que está a vida hoje em dia. E nessa comparação, ele tem saudade do passado. Então esse é o primeiro aspecto positivo. E pelo lado negativo, ele vê uma prioridade naquela chamada agenda woke, com a qual ele não concorda. Então tudo passa por questão de escola, ideologia de gênero, a transição de sexo para crianças que são menores de idade, por vezes passando por cima da autoridade dos pais. Então todo esse tipo de agenda, né, o Trump, ele se comprometeu em acabar com esse tipo de coisa. E a questão do emprego é a questão que realmente vem forte com relação ao Trump, né, de fazer uma economia forte. E a gente já sente o reflexo disso aqui no Brasil. Tanto é que os investidores estão correndo para comprar dólar, o dólar disparou, porque eles acreditam que os Estados Unidos vai voltar a ser uma grande economia, vai virar, né, uma política muito mais pró-mercado, muito mais liberal e menos socialista. O Trump, que no governo passado fez a maior redução, a maior corte de impostos de toda a história dos Estados Unidos, um pouco exemplo daquilo que ocorreu aqui durante o governo Jair Bolsonaro, onde mais de 4 mil itens, né, foram reduzidos os impostos e o governo acabou arrecadando mais. Então, esses fatores foram os principais que levaram o Trump a ter essa esmagadora vitória, inclusive no voto popular, que lá nos Estados Unidos a eleição se ocorre através dos delegados, né? Quem ganha no estado leva todos os delegados daquele estado. E desde 2004, um presidente republicano não era eleito, tendo também consigo o voto popular. Ele colocou mais de 5 milhões de votos em cima da Kamala. Então isso foi um claro, né, recado da sociedade norte-americana, dizendo que prefere um presidente que foi censurado, que foi indiciado, que foi perseguido, ameaçado de ser preso, que ainda assim preferem esta pessoa do que qualquer outra alternativa proposta pela esquerda, seja Joe Biden, seja Kamala ou qualquer outro tipo de presidente. Então é um claro recado de que eles querem sim uma mudança. E isso daí já começa a vir aqui para o Brasil, né, nesse mundo globalizado que a gente vive, a afetar o imaginário do brasileiro. Porque se em 2016 Donald Trump foi eleito em circunstâncias improváveis, tal qual ocorreu com Bolsonaro em 2018, e também, né, os dois acabaram não sendo reeleitos reclamando de suspeitas, né, de um processo eleitoral duvidoso, agora Trump retornou à presidência. Então, por que não também Bolsonaro não pode ter a chance de fazê-lo? Lembrando que sim, tem que ser revertida a questão da inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro, mas aí eu deixo a pergunta para vocês da plateia. Por que Bolsonaro está inelegível? Por se encontrar com embaixadores? Por subir num caminhão de som, né, e dar um discurso no 7 de setembro? E, por outro lado, o que a gente vê na presidência da República aqui do Brasil é uma pessoa que foi condenada por dezenas de juízes em várias instâncias por corrupção, lavagem de capitais, teve, né, uma manobra jurídica dentro do Supremo Tribunal Federal para retirá-lo da cadeia e depois torná-lo elegível. Então, é a esperança de que Bolsonaro retorne também em 2026, começa a ventilar aqui pelo Brasil.
é regra aqui no nosso grande debate. Quando a minha imagem volta à tela, os debatedores começam a finalizar as suas respostas e automaticamente eu passo a mesma pergunta para manter aqui um equilíbrio entre os dois lados para quem está neste embate de ideias. Tabata, que fatores levaram Trump à vitória na sua avaliação? Boa noite, Basília. Boa noite, deputado. Boa noite a todos que nos acompanham. Quando a gente olha para os números da economia americana, a gente vê que a inflação vinha sendo controlada e que, na questão do emprego, os resultados recentes eram, inclusive, positivos. Mas o custo de vida, especialmente do americano médio, vem aumentando muito. O que isso quer dizer? Que está difícil pagar as contas, está difícil sobreviver, está difícil respirar. É aquele sufoco para você se manter. E lembrando que é um país que, por exemplo, não conta com um sistema público de saúde como o nosso, ou seja, quando a situação está difícil. Se você tem um câncer na família, quantas famílias não se endividam por inúmeras gerações porque não conseguem arcar com esses custos? Ou seja, uma coisa que a gente está vendo no mundo todo, que é uma classe média, que é um eleitor médio, que olha e fala, não estou conseguindo sobreviver, não estou conseguindo respirar. E me parece que essa vitória tão grande que o Trump teve diz menos do Trump e mais do que se chama nos Estados Unidos de establishment. Me parece que houve um voto, sim, retumbante, mas um voto contrário. À imprensa, da forma como está posta, aos intelectuais, à política tradicional como um todo, para dizer, olha, o que vocês vêm nos oferecer nos últimos anos não faz sentido para a gente, não satisfaz. E eu digo isso porque vale lembrar que o Trump já foi presidente nos Estados Unidos e não foi reeleito. Ou seja, quando teve a oportunidade de governar, não conseguiu levar condições melhores de vida para a população americana e aí vem a eleição do Joe Biden. E com isso eu passo para a segunda parte que eu queria trazer aqui. A gente vê inúmeras lideranças mais extremistas de direita mundo afora que tem uma narrativa, um discurso que encaixa, porque talvez uma parcela até da centro-direita, da esquerda como um todo, não está conseguindo falar com esse eleitor que fala, não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo pagar as minhas contas. Mas quando esses líderes, muitos deles autoritários, chegam ao poder, eles não conseguem entregar. Eles não conseguem fazer diferente. A gente viu aqui no Brasil com Bolsonaro se elegeu com um discurso parecido antissistema, não conseguiu melhorar a vida das pessoas, não conseguiu fazer um bom governo, não foi reeleito. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Então a pergunta que eu me faço essas narrativas e muitas vezes cortinas de fumaça cumprem um bom papel de endereçar durante a eleição. Mas quando chega o mandato, entregar, fazer mudança é outra história. E vale relembrar, porque o deputado trouxe aqui, que tem uma mudança muito grande entre o sistema eleitoral brasileiro e o sistema eleitoral americano. Nos Estados Unidos não existe de forma bem ampla o arcabouço que a gente tem com a justiça eleitoral. Não existe lei da ficha limpa. Então, Trump cometeu crimes, não houve uma restrição para que ele pudesse competir por conta desses crimes, como há aqui no Brasil. Se você comete um crime eleitoral, se você contesta, inclusive o próprio processo eleitoral, você fica inelegível. Então tem uma grande diferença que Bolsonaro, pelos crimes que cometeu, não pode disputar uma reeleição, não é candidato aqui no Brasil, mas acho que fica o aprendizado para todo o campo democrático, o que é que se fez de errado nos Estados Unidos, para que a gente não repita aqui. Obrigada, Tabata, obrigada também, Eduardo. Bom, o eleitorado brasileiro, especialmente o de São Paulo, conhece muito bem vocês, né? Mas até para ambientar, quem está acompanhando a gente agora no grande debate, esses dois convidados foram chamados, escolhidos muito a dedo. Então, em 30 segundinhos, só para que o nosso público conheça e saiba ainda mais sobre os porquês do nosso programa de hoje, ao vivo, grande debate. Bolsonaro, você está nos Estados Unidos? Onde e por quê? Basília, eu estou falando aqui do estado da Flórida, né? Acabei de retornar de Palm Beach, que é a residência oficial do presidente Donald Trump, né? O seu resort, conhecido como Mar-a-Lago. Tive um convite para acompanhar a apuração da eleição ontem de lá. Um jantar um tanto quanto reservado, especial. Contou com a presença de diversas personalidades, Elon Musk, Vivek, Trump Jr., Jared Kushner, pessoas que têm uma grande influência internacional, e é por isso que eu estou aqui nos Estados Unidos.
Tabata, você também tem afinidade com os Estados Unidos, é formada lá. Explica também para o nosso público. Basília, estou falando aqui de São Paulo, sou deputada federal por São Paulo, estava ontem em Brasília, acompanhando a sessão na Câmara dos Deputados, hoje aqui em São Paulo trabalhando, estou no meu segundo mandato, disputei a prefeitura aqui na capital, tive mais de 600 mil votos, então feliz, animada, muito trabalho pela frente e só para explicar para quem nos acompanha, sou formada em Harvard em Ciência Política e Astrofísica, então por 4 anos morei nos Estados Unidos. E são pessoas que entendem muito bem do jogo político aqui dentro do Brasil. Portanto, isso tem tudo a ver com a nossa segunda pergunta. Eduardo Bolsonaro, como a volta de Trump impacta aqui no Brasil? Você já pensou, já pincelou bastante estas questões na sua primeira resposta, mas eu queria fazer uma provocação a mais. Você disse que Trump foi cerceado, perseguido, mas mais do que isso, ele também se tornou o primeiro presidente americano condenado criminalmente pela justiça. Isso impacta de alguma forma aqui no Brasil também? Olha, Basília, se a lei da ficha limpa fosse efetiva, o Lula jamais poderia ter sido presidente. Aqui no Brasil, a gente já sabe que há muito tempo não importa a lei, importa quem são as pessoas. Então, como a deputada falou, considerou Jair Bolsonaro um criminoso, mais uma vez eu pergunto, criminoso por se encontrar com embaixadores? Criminoso por subir num caminhão de som 7 de setembro e dar um discurso? Então, para determinadas pessoas, a pessoa criminosa se passa até perto de uma baleia, no mar. Então, isso daqui no Brasil é tudo uma questão de narrativa, é cortina de fumaça que, enfim, a própria deputada acabou falando até com certa propriedade, até determinado ponto no começo eu fui concordando com ela pelas razões da eleição do Trump, mas depois vem um diagnóstico totalmente errado. Nós não somos extremistas, nós não somos radicais. Eu só não quero é que meu filho vá para a escola e retorne com uma orientação diferente. Eu quero que ele aprenda português, matemática, inglês, para de repente ter a mesma oportunidade de estudar no exterior, numa boa instituição. Então acredito que é mais ou menos por aí. Agora, focado na pergunta que foi com relação aos impactos no Brasil, ele já começa isso a acontecer. Dias antes da eleição, o Lula, matéria da Folha de São Paulo, falou que uma eleição, uma vitória de Trump nos Estados Unidos, traria em cena uma outra face do nazismo. E agora ele dá parabéns e deseja sorte e sucesso ao presidente Donald Trump. Então você já vê aí uma mudança nessa comunicação. No entanto, o núcleo duro do governo, como Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad e o ministro Paulo Teixeira, não conseguiram ainda encaixar esse discurso. Estão falando, o Fernando Haddad falou que acordou uma manhã tensa, o Paulo Teixeira teceu críticas muito além de críticas, quase xingamentos ao presidente norte-americano, a Gleisi Hoffmann mais ou menos no mesmo sentido. Então o governo brasileiro ele vai ter que primeiro se acertar para ver que tom que ele vai adotar. E uma outra questão, falei aqui do dólar, o dólar passou de R$6, algo que nunca tinha ocorrido nem quando o Brasil tinha a pandemia. O que deixa claro o que era uma política liberal, comandada pelo ministro Paulo Guedes, e o que é esse desastre que está acontecendo com Fernando Haddad. Então os impactos no Brasil serão muitos, e eu espero que o governo tenha a responsabilidade, porque senão daqui a pouco até a Argentina vai estar passando o Brasil. Bolsonaro vê impacto político, econômico e até eleitoral aqui no Brasil, claro, com vistas a 2026. Tabata, você que tem uma visão muito mais progressista de mundo, como a volta de Trump impacta o Brasil? Basília, a minha primeira preocupação, imagino que seja a mesma do governo federal, é entender o que muda no quebra-cabeça mundial da geopolítica e que oportunidade o Brasil pode encontrar nisso. Vou trazer um tema. Quando a gente olha para a questão ambiental, para a questão climática, a gente sabe que isso não é balela. A gente viu aqui em São Paulo as chuvas fortes, a gente vem passando ondas de calor, a tragédia no Rio Grande do Sul, esse negócio é real. E os cientistas vêm avisando. Pois bem, Donald Trump tem uma visão de negar, de dizer que isso não existe. E a gente pode esperar que com as falas que ele fez até aqui, os Estados Unidos aperte o pé no freio na questão climática, tirando inclusive financiamento, que é muito importante para o mundo. Se a gente tenta ter uma visão um pouco mais de buscar oportunidade, que eu acho que é isso que uma nação soberana tem que fazer, talvez haja um espaço para o Brasil ocupar uma liderança maior. Os Estados Unidos, pelo tamanho que tem, é uma liderança natural em qualquer assunto, na questão climática vinha sendo. Com esse recuo que a gente espera, tem aí uma oportunidade para que o Brasil, especialmente aqui na América Latina, possa assumir ainda mais a liderança nesse debate tão importante.
Se a gente olha para a questão econômica, o Trump ele vem trazendo um discurso de fechar a economia americana, inclusive falando de substituição de coisas que hoje são importadas. E vocês faziam esse debate ainda mais cedo. É algo ruim para os americanos. Você fechar a economia tende a aumentar os custos. Mas acho que cabe um debate aqui. Com a postura anti-China de Donald Trump, será que tem espaço para o Brasil aumentar as relações econômicas com os Estados Unidos? É um caminho a ser construído. E aí um comentário que vou fazer super rápido pelo tempo, me preocupa uma aproximação de Donald Trump com lideranças que são autoritárias, como é o Putin na Rússia, e aí a gente tem que entender qual é o impacto aqui no Brasil. A gente falou de Trump, falou de Bolsonaro, agora a gente vai falar de Lula, porque no próximo bloco, Lula parabeniza Donald Trump pela vitória e diz que a democracia deve ser sempre respeitada. E o grande debate quer saber o que esperar da relação entre o presidente brasileiro e o republicano. Nesta edição especial e ao vivo para vocês, nós ouvimos o deputado federal Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, e a deputada Tabata Amaral, aqui do Brasil. Voltamos. A vitória de Trump foi reconhecida pelo presidente Lula pouco mais de uma hora depois do anúncio do resultado das eleições. Ele se manifestou muito rapidamente. Lula parabenizou Trump pela vitória e desejou sorte ao novo governo. Vamos ver. Nas redes sociais, Lula escreveu, abre aspas, meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. Fecha aspas. Vale lembrar que Lula declarou apoio a Kamala Harris, rival de Trump na corrida pela Casa Branca. Ele falou isso lá na semana passada. Era candidata do governo brasileiro. A vitória de Kamala não deu certo, ficou mesmo Trump de volta à Casa Branca. A gente vai agora ao debate, começando neste bloco pela Tabata. Tabata Amaral, o que esperar da relação então entre Lula e Trump? Primeiro, Basília, reconhecer a importância desse posicionamento do presidente Lula e, inclusive, a postura da Kamala Harris, que também reconheceu a vitória do Trump e fez uma fala de estadista olhando para frente. Lembrando que quando Trump perdeu a sua reeleição lá atrás, ele não teve a mesma postura e é por isso, inclusive, que vem sendo investigado. Olhando para frente, que é o que eu estou sempre tentando fazer quando falo da questão ambiental, da questão econômica, me parece que o interesse do governo, o interesse do povo brasileiro nesse momento é reconhecer que esse é o resultado de uma democracia, que o povo americano deixou seus recados nas urnas. A gente pode debater, aprender, analisar, mas o que importa é que Donald Trump é agora presidente eleito dos Estados Unidos e deve sim, espero, ter uma boa relação de colaboração com o Brasil, em temas que são muito caros para a gente, como são os temas ambientais. É naturalmente um diálogo mais difícil, por terem visões de mundo diferente, mas quando a gente fala de temas econômicos, de novo, nesse momento em que os Estados Unidos querem se fechar à China, eu vejo que aí pode existir uma oportunidade econômica muito importante para o Brasil. E aí só aproveitar para fazer um comentário, para a gente ter muito cuidado de não traduzir o que acontece nos Estados Unidos como se de alguma forma fosse preditor de algo do que vai acontecer aqui no Brasil. Historicamente, os pêndulos vão na direção, inclusive, contrária, quando a gente olha a história. O que fica é uma eleição. Você tem nos Estados Unidos um sistema bipartidário, isso já muda as coisas. No Brasil, são mais de 30 partidos políticos, eles não têm segundo turno aqui como a gente. E se a gente olha para a eleição municipal, que eu, inclusive, acabei de participar, tem candidaturas que são boas para ir para o segundo turno, mas que aqui no Brasil foram derrotadas porque são consideradas mais extremistas. Pois é, Tabata e Bolsonaro, tem muita gente, especialmente na internet, com o mantra, se acontece nos Estados Unidos, olha, vai chegar aqui no Brasil. Então, Eduardo, para você, o que esperar da relação entre Lula e Trump? O governo faz sinalizações, demonstrações de que irá optar por uma relação pragmática, menos pessoal.
Olha, seria o ideal, Basília. É isso daí que nós realmente esperamos de um governo responsável, né? Só que se o Lula mantiver a sua tradicional conduta, por exemplo, recebendo navios de guerra sancionados pelo Irã no porto do Rio de Janeiro, ele vai ter problemas com o Donald Trump, porque uma das bandeiras que foi muito implementada nos Estados Unidos, de que ancorou o retorno de Donald Trump, é de resgatar a liderança norte-americana e não ser um país onde os outros não respeitam. Eu citei há um tempo atrás a saída do Afeganistão, quando o Biden retirou as tropas de lá. Todo mundo lembra daquelas cenas, dos afegãos se agarrando em aviões militares americanos e acabando por falecer depois de se soltar de uma altura muito alta, aquela cena ali que horrorizou o mundo inteiro. Isso daí são cenas que ninguém quer ver se repetir. O Donald Trump, quando ele tentou a sua reeleição e não conseguiu ser reeleito, a gente vai lembrar que muita gente dizia, olha, agora vai ser iniciado com o Joe Biden um tempo de paz. E não foi isso que a gente assistiu naquele momento. A gente viu várias guerras, a gente viu a Rússia invadindo a Ucrânia, a gente vê agora o conflito entre Israel e o Hamas, você vê a China fazendo exercícios militares em torno de Taiwan, a Coreia do Norte voltando a se aventurar em fazer testes com mísseis no Mar do Japão. Então, Donald Trump representa o resgate dessa paz mundial e isso passa pelos países respeitarem, por exemplo, essas sanções norte-americanas. Eu falei do Irã propositalmente, porque o Irã agora, pela primeira vez, está mandando mísseis contra o território de Israel. O Irã patrocina grupos terroristas, seja o Hamas, seja o Hezbollah e tantos outros. É por isso, inclusive, que os países árabes que estão buscando paz, os países do Golfo, Bahrein, Emirados Árabes, Arábia Saudita, eles estão apoiando Israel nessa guerra contra os terroristas. Então, se Lula continuar desrespeitando a autoridade americana, ele pode vir a ter problemas, inclusive sanções contra o Brasil. 10 segundos para cada lado, bem rapidamente, só para a gente encerrar o programa de hoje. Tabata, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada, um prazer. E só falar da importância da gente seguir construindo alternativas aqui no Brasil que dialoguem com os anseios da população e que sejam vencedoras nas urnas. Esse é o nosso propósito no PSB. Muito feliz de estar com vocês e uma boa noite. Tabata Amaral, que fala dos estúdios da CNN em São Paulo. Eduardo Bolsonaro, 10 segundos. Obrigado, Basília. Acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil sim. Depois de 2016 nos Estados Unidos, teve 2018 no Brasil. Deus quiser, depois de 2024, Trump aqui nos Estados Unidos. 2026, retorno do Jair Bolsonaro para a gente resgatar os bons tempos do Brasil em que pese a pandemia. Pois é, pessoal, parece que o debate mostrou mais uma vez o contraste de ideias. De um lado, Bolsonaro apresentando propostas e uma visão concreta sobre o futuro, enquanto a Tabata Amaral focou mais em argumentos defensivos. Dá para ver que, com o Trump eleito nos Estados Unidos, o desespero de alguns só aumenta, e fica claro que estão sem muita saída ou novas ideias para oferecer. Mas agora eu quero saber sua opinião. O que você acha dessas mudanças nos Estados Unidos? Pode impactar o Brasil futuramente? Comenta aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal e até mais.